Quero liberdade de fé. Quero ter uma conexão maior com Deus. Quero sair da igreja. Quero ser um desigrejado. Então, hoje iremos abordar esse tema que é tão pertinente nos nossos dias atuais. É biblicamente normal o cristão ser desigrejado? Através desse vídeo, hoje vamos tentar tirar suas dúvidas a respeito desse assunto e também ver o que a palavra de Deus fala de acordo com o que se é abordado dentro dessa temática. Ok? Eu sou Rodrigo Mendes, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Reflexão Cristã. Então, atualmente algumas pessoas têm acabado ficando meio que frustrados com algumas denominações e decidem, ou até pensam se seria uma boa decisão, realmente não fazer parte de nenhum tipo de denominação. Pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo e queria começar com alguns argumentos que são usados para afirmar essa tese. Dos mais elencados, né, eu decidi usar 3 aqui, né? O primeiro, os cristãos primitivos não tinham templos, então se eles não tinham templos, também não precisamos ter templo. Segunda, na Bíblia não existe CNPJ. Essa daqui é clássica, né? Terceiro, as igrejas de hoje têm muitos problemas. Ora, se as igrejas têm muitos problemas, então tem uma certa frustração com pastores, com líderes, com denominações, com tipos de doutrinamento de algumas denominações, então prefiro ficar fora das igrejas porque elas têm muitos problemas. Vamos ver se realmente isso, se esses 3 são argumentos realmente que reforçam a atitude de alguém chegar a sair de uma denominação e não fazer parte de nenhuma igreja. Vamos começar pelo primeiro. Os cristãos primitivos não tinham templos. Bem, vamos ver. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 e 29, diz o seguinte: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em alguma língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito por 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, aqui está sendo descrito aqui em 1 Coríntios 14, claramente uma reunião de cristãos. Aqui não está se determinando uma visita na casa de alguém, né? Ele até fala que esteja calado na igreja. Eu sei que igreja aqui não tem esse propósito de falar de um templo, né? Mas é algum lugar reservado. O templo nada mais é do que o nome de um prédio. Se eu tenho, por exemplo, uma construção de um teatro, não vai levar, não tem a mesma configuração de uma casa comum e também não levará o mesmo nome. Então, esse templo, né, de que o cristão hoje utiliza, nada mais é do que um local de ajuntamento. Então, se fica difícil, imagina, geralmente quem argumenta a respeito disso vai falar assim, não, mas eu aqui, desigrejado, eu faço reuniões na casa do meu colega, na casa do outro colega e tudo mais, a gente consegue se reunir. Tudo bem, 2, 3 famílias ainda dá. Mas se a igreja começar a crescer, e se a comunidade cristã começar a crescer como hoje, hoje a comunidade de cristãos, pelo menos no Brasil, é imensa. Imagina você agregar essas pessoas apenas de casa em casa. Então havia sim um local estabelecido para que a igreja se reunisse, né? É bem claro aqui o que fala em 1 Coríntios capítulo 14. Olha só também esse versículo 22. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, aliás, versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada tens? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Não vos louvo. Então, olha como está claro aqui. Paulo está fazendo uma diferenciação entre realmente o local de ajuntamento e a casa das pessoas. Ele está falando aqui do momento da Santa Ceia, né? Onde eles se reúnem para celebrar esse momento santo. Então, lá é um momento, né, que não é para se embriagar, não é para encher a barriga. É apenas um momento onde está ali se comemorando, ou se sensibilizando, ou relembrando a morte de Cristo, né? Como o próprio Senhor Jesus Cristo falou, né? Fazei isso em memória de mim. Então, se eles estão celebrando isso,
Lá, lá nesse momento da igreja lá, é um local onde se deve o quê? Apenas apreciar, apenas louvar a Deus, apenas engrandecer o nome do Senhor. Não é para ir lá encher a barriga. Então por isso que ele diz assim, porventura vocês não têm casa para comer? Ora, aqui não é lugar de encher a barriga. Então, está claro aqui, né, que existia um local determinado para a igreja se reunir e existia a casa dos irmãos. Isso aqui não é uma casa, é um local onde realmente eles se reuniam, e aí Paulo faz a diferença. Olha, se vocês vêm para a ceia do Senhor para encher a barriga, encham logo a barriga em casa. Porque tem uns aqui que chegam aqui, comem demais, e uns se embriagam, outros ficam com a barriga cheia, e outros acabam não comendo nada, né? Ficam com fome, como ele fala aqui no versículo 21. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Ou seja, não tem porventura casa para comer? Então, olha como está claro aqui a diferença entre a casa do cristão e entre o ambiente de reunião, ou seja, a igreja. Então, eu creio que está muito claro aqui, né? O cristão primitivo tinha sim um local de reunião, tinha sim uma igreja. Se naquela época tinha como alugar um prédio, se tinha como utilizar um cenáculo, alguma coisa que desse para reunir os cristãos, assim eles faziam. Não era especificamente na casa de alguém, né? Está bem claro aqui a diferença entre a igreja e a casa das pessoas, dos cristãos, né? Então, olha só, os cristãos tinham um local de reunião, sim. Havia um local onde eles se reuniam e não era propriamente de casa em casa, na casa dos cristãos, né? Então vamos para o ponto 2. Na Bíblia não existe CNPJ. Então muitos aqui acabam argumentando isso, né? Olha, a sua igreja tem CNPJ e às vezes faz até chacota, né? Olha, você serve a um CNPJ da igreja, a Bíblia não tem CNPJ. Para alguém argumentar isso, precisa das duas uma. Ou ser muito infantil, ou então a pessoa realmente não entendeu o que está acontecendo. Ou então, terceiro ponto, se a pessoa sabe realmente e está sendo desonesto na sua colocação. Porque observe bem, na Bíblia também não existe RG, CNH, passaporte, certidão de nascimento, certidão de casamento, CPF e etc. Ou eu estou enganado? Existe isso na Bíblia Sagrada? Então por que você providencia este documento? Se não existe na Bíblia RG, por que você tira o RG? Se não existe CNH, por que você tira o CNH? Se não existe passaporte, por que você tira um passaporte? Imagina, você diz que a pessoa não pode se reunir em um local, porque esse local vai ter um CNPJ, então isso aí já está se descaracterizando como a Bíblia Sagrada. Então imagina que você vai pregar, você vai evangelizar em um outro país. Aí para chegar nesse outro país você precisa de passaporte. Aí imagina que alguém vai falar assim para você, mas na Bíblia não tem passaporte, então você está totalmente errado. Não, de forma alguma. Essa questão de documentação nada mais é do que uma autorização do governo vigente a que você tenha liberdade de pregar o evangelho. Assim como você precisa de um passaporte para ter liberdade de evangelizar, nós precisamos também de um CNPJ, de um local, de até um alvará, para que a prefeitura nos dê a condição de ter liberdade também de pregar o evangelho. Então, e isso, de forma alguma, tira o mérito, desconsidera a organização religiosa. Então, imagina, se eu falar que você não é cristão porque você tirou uma CNH para poder dirigir um carro. Aqui, cristão é você que tirou a CNH para dirigir um carro? Está vendo como essa colocação é absurda? Como essa colocação é infantil? Ou, de certa forma, é até desonesta, né? Então, a igreja, se é tirada de um CNPJ, nada mais é do que a igreja obedecendo às leis do país. O país nos decreta, nos diz que para que você possa professar a sua fé, para que você possa ter um ambiente onde você possa professar a sua fé, então o país exige que você tenha uma documentação. Da mesma forma como o país exige que você tenha uma documentação para entrar no determinado país, para vir evangelizar ou fazer qualquer coisa a respeito da sua fé. Então, esse argumento do CNPJ é, de certa forma, ridículo mesmo. É pueril, né? Então, só argumenta isso quem realmente não entende o que está falando, ou então quem está sendo desonesto. Sabe qual realmente é a função, mas está sendo desonesto. Para respeitar as leis do país, não ter problemas com fiscalização e ter liberdade nas suas práticas, é o porquê nós utilizamos um CNPJ.
Assim como você também tira um passaporte, assim como você também tira qualquer outro documento que é exigido por lei para que você tenha certa liberdade, até liberdade social, civil, ou até liberdade religiosa também no país onde você, no país na comunidade em que você faz parte, ok? Então, mas espera aí, mas e a Bíblia nos ensina a obedecer às leis, a lei de algum país em que estamos, né? Porque o meu argumento aqui é de que nós fazemos isso para obedecer à lei. Aí você pode argumentar, não, mas a Bíblia não ensina a gente a obedecer à lei de algum país. Será? Vamos ver bem. Olha só. Mateus 17 diz o seguinte, versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam dracmas e disseram, o vosso mestre não paga dracmas? O vosso mestre não paga imposto? O vosso mestre não está de acordo com as leis do nosso país? Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vamos ao mar, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir. E abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Então, Cristo aqui nesse momento, né, ele fala do quanto o mundo, de certa forma, até tem uma certa crítica às leis desse mundo, quanto elas muitas vezes são hipócritas, né, que o rei, os tribunos, né, eles gostam de quê? De cobrar imposto dos outros, né, daqueles que não são seus filhos, né. Então, eles sempre estão ali cobrando imposto, como o nosso Brasil, né, cobra imposto até, de certa forma, fora do comum, né? Um imposto sobre sua renda, imposto sobre um carro que você compra, sobre uma casa que você mora, né? Então Cristo fala assim, fala isso para Pedro. Olha o que eles fazem, cobram imposto, né? Às vezes até abusivo, até de pessoas que não são seus filhos. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, pega um anzol, retira de lá um peixe, lá nesse peixe estará esse estáter. Então, em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo, por mais que concordemos ou não com a questão de impostos, né, devemos, né, não escandalizar, devemos ser cidadãos, devemos ser pessoas que obedecem à lei do nosso país, né, desde que ela não venham agredir a nossa fé, desde que elas digam, para você ter a liberdade de professar sua fé, você precisa dessa documentação, o que é que impede de tirar essa documentação, né? Então, Romanos capítulo 3, olha o que é que fala. Todavia, a alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridades que não venham de Deus, e as suas autoridades que a foram ordenadas por Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, aqui nesses primeiros versículos aqui, até o 4, o Paulo está aqui ensinando aos romanos, né, que de certa forma devemos obedecer às leis, devemos ser pessoas honestas, porque se nós fizermos o bem, teremos louvor da lei. Ou seja, se nós fizermos o bem e não praticarmos crime, né, seremos pessoas, cidadãos, né, que são considerados cidadãos que não sofrerão repreenda. Enquanto que aquele que pratica o crime, esse sim sofrerá repreenda, né? Então, por isso que até o apóstolo fala, né? Por que eles trazem a espada? Eles trazem a espada para repreender, eles trazem a força, né? Para repreender aquele que está desordenado, aquele que está fora do conselho, né? Portanto, é necessário que eles sejais, versículo 5, portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, não devemos estar sujeitos às autoridades somente com medo de ser preso, com medo de ser castigado, mas também pela nossa consciência cristã.
Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Versículo 6. Por essa razão também pagais os tributos. Ele ainda fala mais. Por essa mesma razão, pela nossa consciência cristã, pela nossa consciência de honestidade, de praticar o bem. Alguns dizem assim, mas os governantes pegam os nossos tributos, pegam os nossos impostos e gastam à vontade, fazem isso, fazem aquilo, mas a nossa consciência cristã é que nós devemos fazer a nossa parte, né? Então, por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, vemos aqui a palavra realmente defendendo a posição de que devemos ter essa cidadania, ter essa questão de respeitar as leis do nosso país. Então, por isso que para nos reunirmos, precisamos sim tirar um CNPJ. Por mais que alguém tente utilizar isso de uma forma ridicularizando, ou de uma forma até fazendo algum tipo de chacota, isso nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. Nós estamos sujeitos às autoridades, cumprindo nosso dever, nosso dever de cidadão, né? Aqui também em 1 Pedro capítulo 2 diz o seguinte: tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, por mais que sejamos criticados porque somos de religião diferente da deles, temos uma compreensão diferente do transcendental, diferente do que eles pensam, né? Então, através da nossa maneira honesta de viver, através da nossa maneira de uma cidadã, através da nossa maneira séria de se viver, que nós possamos também a ganhá-los, né? A mostrar a eles que nós somos diferentes, que nós somos realmente pessoas honestas, assim como o nosso mestre foi. Versículo 13: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Essas mesmas pessoas que argumentam que, olha, eles têm CNPJ, a igreja antiga não tinha CNPJ, para que CNPJ? São as mesmas pessoas que, se nós nos reuníssemos através de burlar alguma lei, atropelando algum tipo de lei, seriam os primeiros a mostrar para nós, apontar para nós e dizer, olha, se dizem cristãos e são criminosos, se dizem cristãos e não obedecem nem à lei do seu próprio país, né? Então, por isso que no versículo 15 fala, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Então, entre ser criticado por fazer alguma coisa que é legítima, que é legal, mesmo que seja dentro do país, ou ser criticado por alguma coisa que está burlando algum tipo de lei, eu prefiro realmente ser criticado por estar praticando a lei, né? Então, através da nossa maneira honesta de se viver, devemos tapar a boca daqueles que nos criticam, porque sempre acharão alguma forma de tentar criticar a igreja, né? Então, a Bíblia nos ensina a respeitar as leis, sim. Segundo, o propósito do Senhor Jesus Cristo, ele nos deu exemplo da prática da lei terrena, ele mesmo pagou, né? Ele mesmo pagou imposto, né? Certa vez ele pegou aquela moeda e disse aqui, olha só, de quem é? Eles chegaram para ele perguntando, né? É lícito pagar imposto a César, né? Queriam pegar ele de toda forma, né? Trouxeram essa pergunta para que, se porventura, se ele dissesse que era lícito pagar a César, de uma forma direta, eles diriam, tá vendo aí, ó, esse aí também é um que está, vamos dizer assim, sujeito às autoridades romanas, porque naquela época existia uma certa aversão dos judeus para com os romanos, porque eles estavam sujeitos aos romanos, né? Então, se Jesus Cristo falasse para eles, olha, não, é certo pagar imposto, eles diriam, tá vendo? Esse aí não é filho de Deus, nada, esse aí é mais um servo de César, né? Em contrapartida, se o Senhor Jesus Cristo falasse para eles, né? Não, nós somos cristãos, nós somos judeus, somos religiosos, nós não precisamos pagar nada para esses mundanos, né? Eles seriam os primeiros a correr para César e dizer, olha, tem um aí, César, ó, tem um aí que está dizendo, incitando as pessoas a não pagarem imposto, vai lá prender eles, né? Então são assim, as pessoas desonestas,
Eles não querem realmente uma resposta. Eles querem, toda forma que você responder, eles querem uma forma apenas de criticar. Seja você não esteja documentado, você é criminoso. Se está documentado, então você está seguindo as leis do país. Mas o seu Jesus Cristo, cheio de sabedoria, apenas mostrou para eles. Olha, de quem é a face que está aqui? O que é que está escrito aqui? Quem está aqui? É César. Então dê a César o que é de César. O que é que está escrito aqui nesse documento, nesse CNPJ ou nesse alvará? É uma permissão aqui dada pela prefeitura? Então tá bom, entregue isso aí para a prefeitura. E nós vamos aqui louvar a Deus com a nossa liberdade, né? Então o próprio Senhor Jesus Cristo deu o exemplo da prática da lei terrena. 3. O CNPJ não é a igreja, mas apenas um requerimento legal para certa comunidade operar naquele país. Nada mais do que isso. No artigo 44 do Código Civil, estabelece que as igrejas, organizações religiosas, são pessoas jurídicas de direito privado e que são obrigadas, independente do tamanho do templo ou da quantidade de membros, a realizar o seu registro no cartório de pessoa jurídica e inscrição no CNPJ. Logo depois, a igreja deve também solicitar o alvará de funcionamento junto à prefeitura municipal da sua cidade. Então, está na lei. Eu pergunto, quem está se reunindo sem fazer o CNPJ dentro desse país aqui, ele está cumprindo a lei? Será que ele é um cumpridor da lei? Fica esse quesito aí para você responder, tá? Mas em outro país tal, não precisa de alvará, não precisa de CNPJ. Certo, então você se reúne lá e está tudo certo com a lei de lá. Mas quem está se reunindo e não está cumprindo esse artigo 44 aqui, ele está legalmente correto? Ele está cumprindo a lei desse país? Ele é um cristão que cumpre a lei do nosso país? Fica ao seu critério aí para você analisar, certo? 3. Terceiro ponto, né, que é o terceiro argumento que é geralmente utilizado. As igrejas de hoje têm muito problema, né? Isso aqui é o mais utilizado. A igreja de hoje tem muito problema. Eu já vi escândalo de pastor, já vi escândalo de ancião, já vi escândalo de presbítero, já vi escândalo de pessoas que fazem parte, né, do grupo musical. Já vi todo tipo de escândalo, tudo já acontece, então eu vou sair das igrejas. Eu vou cair fora desses templos, né, porque o certo é você não fazer parte de denominação nenhuma. Porque se a igreja tem problema, então você não pode fazer parte de lá. Vamos ver o que a Escritura fala sobre isso. Você acha que a igreja primitiva não tinha problema? Só a de hoje que tem problema? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. O que é que diz? Que fareis, pois, irmão, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou, quando muito, por 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se ao outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Olha só o que isso aqui quer dizer. Primeiramente, aqui está claro, né, que havia uma reunião na igreja, né? Estavam se reunindo em algum local. E olha só, Paulo recomenda a eles, né, que quando falarem, se alguém falar em língua desconhecida, que faça isso por 2 ou por 3. Por que Paulo está fazendo isso? Porque ele estava repreendendo que existiam pessoas que faziam o contrário disso. Se ele estava repreendendo, é um tipo de problema que existia na igreja, né? E ele fala também isso aqui, ó. Diz o seguinte, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se o outro estiver assentado e for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Se ele está recomendando que o outro deve se calar, é porque com certeza havia alguém que queria continuar falando. Não, eu já estou aqui, deixa eu falar, e ficava aquele negócio. Então existia problema na igreja primitiva. Várias cartas de Paulo, né, são justamente repreendendo esses problemas que existiam dentro da igreja primitiva. Aí alguém quer argumentar que só hoje que as denominações têm problemas? Não é bem isso não, tá? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 ao 22, diz o seguinte, ó. Nisso, porém, que vou dizer, não vos louvo. Olha o que Paulo está dizendo. Ó. Eu não estou satisfeito com vocês, não. Vocês estão fazendo coisa errada aqui. Porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio, até importa que haja entre vós heresias.
Então Paulo diz, tem dissensões, tem briga no meio de vós, tem separações partidárias, tem até heresias, tem pessoas que acreditam numa coisa, acreditam em hoje é outra. É basicamente o que existe hoje, irmãos. Existe pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, existem calvinistas, existem arminianos, da mesma forma como antigamente existiam também esse tipo de problema. Então você vem dizer que só hoje que existe esse problema na igreja? Né? Olha o versículo 21. Por quê? Comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. O que Paulo está falando aqui? No momento santo da Santa Ceia. Um comia demais e embriagava-se, e o outro, né, ficava sem nada. Né? Então, o que é isso? Dissensões, problemas. Porque a obra de Deus é perfeita, mas ela está entregue a homens. Então, entregue a homens, não entenda que ela está na mão de homens para eles manipularem da forma que quiserem. Não, isso a palavra de Deus não aprova. Mas ela está sendo executada por homens. É uma lei divina, é uma lei perfeita, mas está sendo executada por quê? Por anjos. As cartas de Paulo foram escritas para quê? Para anjos obedecerem? As leis de Deus foram escritas para quê? Para anjos obedecerem? Não, foi para seres humanos que são limitados. E por mais que estejam buscando se aproximar de Deus, aqui e acolá há uma falha, há um defeito. Assim como é hoje, era na igreja primitiva também. E no versículo 27 fala: não tens porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? E envergonhais os que nada têm. Aí no final ele termina: nisso não vos louvo. Ou seja, em outras palavras, vocês estão errados, vocês estão praticando erro, vocês estão fazendo coisa errada. Igreja primitiva. Então alguém vem abrir a boca e dizer assim: não, as igrejas de hoje têm muito problema, a igreja primitiva era aquela correta. Aí diz assim: não vamos para alguma denominação, vamos nos reunir em casa para voltar a ser igual à igreja primitiva. Quer ser igual à igreja primitiva? É isso aqui, ó. Isso aqui é a igreja primitiva. Vai continuar tendo problema, né? Vai continuar tendo dissensões. Por quê? Porque a lei de Deus é perfeita, mas ela foi entregue para ser executada por homens, né? Então, olha só para você ter uma ideia da visão, nós temos uma visão romântica do que era a igreja primitiva, só para você ter ideia do que era a igreja primitiva. Olha só, olha quantos erros existiam. Aqui, ó, glutonaria, tá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21. Possíveis erros na pregação. Havia possibilidade de alguém falar aquilo que não era bem de acordo com a pregação. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Haviam dissensões também, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18. Havia disputa de pregadores, né? Quando Paulo diz assim, ó, que um pregue e os outros fiquem calados, é porque eles estavam disputando, porque senão Paulo não precisava nem ensinar isso aí, né? Então havia dissensões, disputa de pregadores, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Heresias, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. Você lê, a maioria que está em 1 Coríntios capítulo 11, se você lê o capítulo inteiro, você vai ver como a igreja primitiva ela era romantizada, como ela era perfeita, né? A obra de Deus, a sua palavra, a sua doutrina é perfeita, sempre foi e será perfeita. Mas se você junta uma quantidade de homens, de pessoas, né? Sempre vai haver aqueles que se desviam, aqueles que tropeçam. Então, olha só. 6. Fornicação. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. 7. Erro de líderes. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Agora eu vou te dar uma ideia só. Isso aqui é a igreja no grosso modo, né? Vamos falar agora dos apóstolos, né? Entre os apóstolos. Um deles negou, entre os 12, né? Um deles negou 3 vezes a Cristo publicamente. Você sabe quem foi. O outro duvidou da sua ressurreição. E o outro traiu o Senhor Jesus Cristo. Então, daqueles 12 que foram chamados, escolhidos a dedo pelo Senhor Jesus Cristo, olha o que aconteceu aqui. Aí você vem me falar que a igreja de hoje eu não posso participar porque tem muito problema. Então, você não poderia participar desse grupo aqui também, não. Então, você não poderia estar no meio desses aí, não. Né? Se nós esperamos uma denominação, uma igreja que todos os seres humanos sejam perfeitos, sejam inquestionáveis, sejam totalmente corretos, então, meu amigo, nem nessa igreja primitiva aqui você não ia participar não, tá bom? Então, ó, apesar de tudo isso, eles se reuniam. Apesar de todos esses problemas, apesar dessas cartas que Paulo precisava escrever, dessas formas que Paulo tinha que instruir,
desses erros que tinham que ser corrigidos, eles se reuniam sim. Então dizer que a igreja tem problema, isso é um motivo para eu não fazer parte mais de denominação nenhuma, não é bem isso não, tá? Agora eu quero abrir um adendo aqui pelo seguinte: é realmente considerável que você se afaste de uma igreja que realmente esteja ensinando, esteja fora dos ensinamentos de Cristo, esteja de certa forma na sua conjuntura de ensinamentos, né? Na sua confissão de fé, esteja realmente fugindo daquilo que é realmente a palavra de Deus. Isso aí tudo bem, não devemos participar daquilo, né, que muitos chamam de seitas, né? Daqueles que negam a divindade do Senhor Jesus Cristo, daqueles que negam a salvação, que é tão somente pelo Senhor Jesus Cristo, mas ficam criando atalhos, outros caminhos, né? Realmente, esse tipo de igreja nós não devemos participar. Mas ficar olhando para o erro do fulaninho, o erro do ciclaninho, digamos que a doutrina nos ensina, a doutrina, a confissão de fé da igreja nos ensina a ser honestos. Ah, mas o pastor é desonesto, mas a irmã lá do louvor é desonesta, mas o fulano lá é desonesto, né? Então cada um pagará pelas suas atitudes. O importante é que eu esteja num ambiente em que o oficial seja a palavra de Deus. É diferente eu estar num local onde o oficial é dizer que a salvação vem tão somente por Jesus Cristo, e ter um membro lá, um irmão lá, que acha que não é bem assim, que acha que tem outra coisa, aí tudo bem, ele segue pela cabeça dele, eu vou seguir e ter liberdade nessa denominação para continuar com a palavra de Deus. Isso é diferente de uma outra denominação que você entra que lá ensina, lá diz que realmente que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, ou então que nega o seu sacrifício na cruz, ou então que dá, na sua maneira de ensinar, dá uma outra solução para que possamos entrar no céu. Aí é diferente. Estou sendo claro, né? Então, há uma diferença entre você estar numa denominação que ensina o acerto ou o erro, ou, digamos, uma denominação que ensina o acerto e alguns membros erram, do que estar numa denominação que ela mesma já ensina o erro em si, né? Então, é o que aconteceu na igreja primitiva aqui. Aquilo que era ensinado era o correto, era a palavra de Deus. Só que alguns membros, dentre eles até apóstolos, se desviavam, né, para caminhos errados, traziam escândalos, né? E isso não era motivo para que alguém chegasse a dizer assim, não, então, se Pedro negou 3 vezes a Cristo, então essa aqui é a igreja errada, vamos embora. Ah, Tomé, olha só, Tomé era um dos 12. Ele duvidou do Senhor Jesus Cristo, então aqui está errado, eu vou sair fora. Olha, aqui Pedro estava reclamando, né, que havia dissensões, havia disputa de pregadores, então aqui eu estou fora desse negócio de cristianismo. Vou ser outra coisa porque eu estou fora desse tipo de igreja. Está vendo como é absurdo esse tipo de pensamento? Então, assim, havia sim problemas na igreja primitiva, e nem por isso eles deixavam de se reunir, eles deixavam de ser igreja, eles deixavam de persistir na palavra que era ensinada entre eles, né? Então, as igrejas de hoje têm muitos problemas, sim. Nós devemos saber fazer a diferença entre doutrina e as pessoas que compõem a igreja, né? Então, doutrina é o conjunto de crenças e pessoas são seres imperfeitos e carentes da misericórdia de Deus. Então, se nós nos basearmos pelas pessoas, essa igreja presta ou não presta porque fulano, cicrano está obedecendo ou desobedecendo, não é o caminho certo. Devemos considerar a doutrina que está aqui, é certa ou errada? Aí nós iremos julgar se realmente é o local que nós devemos estar ou não. Então devemos considerar a igreja por esse motivo, a doutrina, e não os membros. 1 Coríntios capítulo 11 diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, tomou o cálice, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, olha o que aqui 1 Coríntios está falando. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a estarmos reunidos, participando do corpo e do seu sangue, né? Então, devemos sim estar reunidos, tomando desse cálice, partindo desse pão, participando da comunhão da igreja. Comunhão significa isso, significa união. Então, como que nós vamos ter comunhão se estamos separados, né? Infelizmente, eu cheguei até a ver uma propaganda uma vez, a criatividade de algumas denominações, né? A pessoa colocando a propaganda da seguinte forma:
Mande para nós a oferta de R$ 800 e você receberá o kit comunhão na sua casa. Vai receber aqui o vinho e o pão na sua casa para você cear em sua casa. Meus irmãos, isso é tão fora da realidade. Primeiramente, porque a palavra de Deus não é vendida, né? Então eles falam assim, mande uma oferta, mas na verdade você está comprando, né? E se não mandar a oferta, você não vai receber. E segundo, o pão e o vinho nada mais é do que um símbolo de que nós estamos partilhando juntos o corpo e o sangue de Cristo. Se nós estamos apenas com o vinho e com o pão, mas não estamos partilhando, perde totalmente o sentido. É como o povo da antiga aliança, né? O sacrifício no templo servia para mostrar para ele, o pecado gera morte. Quando você está aqui degolando um bezerro, né? Você está aqui imolando o bezerro, está mostrando para você, olha o pecado que você fez, olha o que é que gerou. Então o pecado que você fez gerou a morte. Então o sentido daquele sacrifício é para que o ser humano aprendesse a ser uma pessoa melhor. Mas o que eles faziam foi o efeito contrário. Não, eu já vou oferecer mesmo ali o sacrifício, então eu vou continuar no pecado. Chega ao ponto do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, falar para eles, eu não suporto mais os vossos sacrifícios. Não suporto mais, porque é tudo falso. O sacrifício em si, ele tinha uma função de transformar a cabeça do ser humano, mas não estava transformando, estava piorando, né? É da mesma forma, a Santa Ceia, o pão e o vinho, tem um sentido de unir a igreja. Se você está tomando sozinho em casa, então perdeu totalmente o significado, então não tem para quê. Então, as pessoas estão, muitas vezes assim como no Antigo Testamento, né? Esquecem realmente de serem transformados, esquecem realmente do fruto que se deve colher e prestam atenção só na matéria, nas coisas materiais. Aí você diz assim, não, eu vou tomar minha Santa Ceia em casa sozinho. Não está fazendo nada. É igual o israelita que ia oferecer algum sacrifício, mas sabendo que já ia pecar de novo mesmo, a consciência dele não era alterada por nada, porque ele já ia com aquele intuito. Eu já vou oferecer sacrifício aqui para já ser perdoado para eu continuar no pecado, né? Então basicamente o mesmo entendimento, né? Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, que coma em casa, para que não vos ajunteis, para que não vos ajunteis para juízo. Então, olha essas partes aqui que eu selecionei, né? Então, olha só, primeiro aqui no versículo 23, eu selecionei aqui, recebi do Senhor. Então, a Santa Ceia, a comunhão, a união da igreja, a união da comunidade, é algo que foi recebido do Senhor Jesus. Não é de denominação, não é de pensamento, essa igreja inventou isso, não. É do Senhor Jesus Cristo. Olha o que está escrito aqui também de amarelo. Todas as vezes que beberdes, então não tem alguém que argumenta, isso aqui foi só naquela vez. Não, ele está ensinando aqui que é todas as vezes, é as várias vezes, é todas as vezes necessárias que forem para fazerem essa santa comunhão, né, essa união. E ele diz assim, também, beber esse cálice, anunciai a minha morte, a morte do Senhor, até que venha. Então isso deve permanecer, esse ajuntamento, essa Santa Ceia, ajuntamento da eclésia, da igreja, deve acontecer até que ele venha. Não foi só naquela época, não foi só um acontecimento daquela época. Porque muitos, quando vem esse versículo aqui, não tem como fugir de que realmente havia uma reunião, eles vão dizer, não, mas isso era só para aquela época. Se reunia, mas era só naquela época lá. Fazia Santa Ceia, mas era só naquela época. Não. É até que ele venha. Portanto, meus irmãos, quando vocês continuarem se juntando, quando vocês continuarem fazendo a comunhão, né? E mais embaixo olha o que está selecionado também. Mas se algum tiver fome, que coma em casa. Então aqui está clara a diferença entre o templo, entre a igreja, entre a comunidade, entre a eclésia e a casa do irmão. Aqui está uma diferença clara, né? Então, estejam em comunhão com a igreja, com a eclésia, com a comunidade. Bem claro aqui, não é em casa, não é sozinho, não é só com a sua família. É com a comunidade, né? Então, eu creio que ficou bem claro. Ficou até um pouco repetitivo, mas é porque eu quero deixar bem claro o quanto esses versículos são claros, o quanto eles deixam claros qual é a posição bíblica para o crente, né? A questão de ficar fora da igreja comungando sozinho, né? Eu faço um apelo, meu irmão, não deixe que isso aconteça, tá?
Na igreja, na comunidade, temos sim problemas, como a igreja primitiva também tinha. Mas isso não fazia com que os crentes, com que os evangelizados, né, daquela época se separassem, se dividissem. A própria Bíblia nos ensina também, né, que casa dividida ela não prevalece. Então devemos estar juntos, unidos nessa fé. Embora tenham problemas na igreja, também tem bons exemplos também. Eu mesmo sou prova de muita coisa que eu aprendi com um irmão, com outro, coisas que eu não aprendi em casa. Na minha casa, sim, tinha ordem, tinha o ensinamento da minha mãe e do meu pai, mas nem tudo que eu aprendi foi lá dentro. Eu aprendi também com exemplo de alguns irmãos, né? Então, assim, dê à sua prole, dê aos seus filhos a oportunidade de crescer num ambiente cristão, porque muitas vezes você acha que a sua casa somente é suficiente, mas daqui a pouco ele vai para a escola, aprende uma coisa, aprende outra, você às vezes passa batido e aquilo ali vai entrando na cabeça da criança e tudo mais. Então, dê a chance para a sua família crescer num lar cristão. O único motivo que você tem realmente para sair da denominação é se lá não estiver pregando a verdade do Evangelho. Mas se lá está pregando a verdade do Evangelho e existe um membro, o outro, até quem faz parte da liderança erra, isso aí não é motivo para nos afastar. Bom? Então faça esse apelo, não fica só, volta para a igreja, dá uma chance para a tua família para crescer num ambiente de comunhão com a igreja de Cristo. Certo? Não devemos estar separados do corpo de Cristo, que é a igreja. Tá? Espero que essa mensagem tenha tocado teu coração, que você possa ver também esses pontos bíblicos de uma forma mais clara, né? Analise as escrituras, releia os pontos que foram abordados aqui. Não deixa de estar junto do corpo de Cristo, tá bom? Que o Senhor abençoe a sua família, fique em paz e que o Senhor te abençoe grandemente.